Bom, boa tarde a todos e todas aqui presentes. Saudar o senador Capiberibe, saudar os demais integrantes dessa mesa, a doutora Vanessa Simões e a doutora Marta Zanck. Uma saudação também aos servidores aqui do Senado que produziram o trabalho, né, o Tiago Costa e o Marcos de Oliveira. Saudação à deputada Érica Cocai, enfim, a todas as pessoas aqui presentes. Eu tinha pensado se apresentaria alguns slides, mas depois do resultado que eu vi aqui da pesquisa, eu achei que valia a pena. Né? Por quê? Pega a percepção da população. Esse foi o trabalho, né, que foi feito, acho que é muito importante. Eu primeiro queria agradecer o convite, senador Capiberibe, né? O senador Paim nos fez o convite para estar aqui, eu acho que é extremamente importante, aqui na Comissão de Direitos Humanos do Senado, e para debater esse tema. Né? Mas por que eu acho que é importante eu passar os slides que eu passarei logo a seguir? 69% das pessoas, segundo a pesquisa que foi nos apresentada, dizem que conhece pouco. Tudo bem, 98% já dizem que ouviram falar do Estatuto, mas 69% dizem que conhece pouco. Então, é compreensível que quem conheça pouco, né, vá na sequência de todos aqueles indicativos que a pesquisa nos mostra. Logo, como conhecem pouco, né, 64% acham que os adolescentes não são punidos, que eles podem cometer qualquer coisa e não sofrem punição nenhuma. Conhecem pouco. É compreensível que quem conheça pouco não saiba que com 12 anos de idade um adolescente pode ser internado e privado da liberdade. Não é nem aos 16, com 12, né, que é isso que o Estatuto prevê, né, essa faixa de 12 a 18 anos, a nossa faixa da adolescência, e conforme a gravidade do ato infracional que ele vier eventualmente a cometer, ele pode ser privado da liberdade já com 12 anos de idade. Aliás, muitas vezes o adolescente fica mais tempo internado do que um adulto que comete um crime análogo, assim tipificado no Código Penal. Né? E as pessoas também não sabem disso. Aquele caso muito rumoroso e gravíssimo que aconteceu no Piauí, os adolescentes já estão internados. O adulto ainda está para ser julgado. Né? Então, mas as pessoas não sabem disso. Então, toda e qualquer reunião pública, todo e qualquer ato, toda e qualquer fala que ajudar a esclarecer essas coisas, eu acho que precisa ter a nossa atenção e o nosso apoio. Eu acho que esta reunião e essa pesquisa nos propiciam isso também. Bom, conhecem pouco. Logo, como conhecem pouco, 46% acha que a medida socioeducativa não resolve nada. Né? Conhecem pouco. É compreensível isso. Né? E assim, a gente poderia colocar uma série de outras questões. Né? Eu acho que tem uma outra questão que merece a nossa reflexão. Corretamente, o Estatuto da Criança e Adolescente, ao internalizar no nosso país a Convenção Internacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, trabalhou uma linguagem diferenciada da linguagem, digamos assim, do sistema penal de adultos. E esta linguagem que nós usamos, eu acho que ela também contribui para gerar algumas confusões na cabeça das pessoas. Por quê? Explico por quê. A gente não diz que o adolescente é preso. A gente diz que ele está internado, que ele está em cumprimento de medida socioeducativa. Logo, as pessoas acham que ele não está preso. Mas todos nós aqui sabemos que um adolescente privado da liberdade, fazendo um cumprimento de medida socioeducativa, ele está num ambiente, né, que, em alguns casos, às vezes, é igual a uma prisão. Apesar da lei do SINASE, que é muito recente, como foi dito aqui, de 2012. Agora, também é importante dizer que nos bons exemplos do SINASE, nos estabelecimentos que cumprem corretamente aquelas determinações, né, o percentual de reeducação, de não reincidência, é muito, muito, muito superior ao sistema prisional de adultos. Eu diria mais do que isso. O SINASE tem que ser modelo para o sistema prisional de adultos. Aquele modelo socioeducativo previsto no Estatuto da Criança e Adolescente e previsto na lei do SINASE deveria servir inclusive de estímulo para que o sistema prisional de adultos também seguisse modelo semelhante. Nós não falamos que o adolescente cometeu um crime, nós falamos que ele cometeu um ato infracional. Então, as pessoas acham que ele não é preso,
que ele não pode ser imputável, né? Essas coisas todas. E nós não falamos que ele está num sistema prisional, ele está num sistema socioeducativo. Então, esta linguagem corretamente colocada, repito aqui, também faz com que alguns, por desconhecimento, outros por intenção, né, por clara e deliberada intenção, utilizem isso para jogar confusão na cabeça das pessoas e tentar, enfim, passar ideias que não são verdadeiras, né? Então, nós precisamos ter um trabalho enorme de esclarecimento para a população brasileira dessas questões, né? Nós esperamos muito que o Senado, infelizmente, na Câmara, nós tivemos uma votação onde a maioria não tinham conseguido os votos suficientes para aprovar a PEC 171, mas depois houve uma nova interpretação do regimento interno que levou a uma nova votação. Tem um segundo turno de votação ainda. Se eventualmente no segundo turno se passar o segundo turno de votação, Érica, por favor, nos ajude. Na realidade, já está ajudando, né, muito. A gente espera que aqui no Senado, talvez com um debate, né, menos assodado, se possa rejeitar essa matéria. E aí, bom, o Senado aqui já aprovou uma proposta que prevê o aumento do tempo de internação. Acho que é importante que a Câmara dos Deputados discuta, e acho que é importante, doutora Marta, que todas as propostas, né, que queiram dialogar com aquilo cheguem a tempo. Ainda ontem eu recebi um e-mail de um amigo meu, que é juiz da Infância e da Juventude, e eles estão discutindo lá na associação deles, e eu dizendo para ele, olha, os tempos agora não são os tempos normais. A gente precisa de celeridade para dialogar, porque está muito acelerado o tempo. Na Câmara dos Deputados, o tempo está muito acelerado. Então, eu acho que é importante essas sugestões e contribuições em cima da proposta que foi aprovada aqui, para que a Câmara dos Deputados possa se debruçar sobre elas, né? Mas eu queria dizer o seguinte, são 25 anos do Estatuto da Criança e do Adolescente, e como 54% acha que ajuda pouco, eu quero mostrar aqui que não é verdade isso. Quero mostrar que o Estatuto da Criança e do Adolescente, ele ajuda. E que, com certeza, se ele não existisse, nós talvez não poderíamos pegar alguns indicadores extremamente positivos, se compararmos de 1990 para cá. Nós, em breve, estaremos, a nossa área de indicadores lá da Secretaria de Direitos Humanos, está concluindo um trabalho mais completo, com mais dados do que esses que eu vou apresentar aqui. Alguns desses dados foram já apresentados no trabalho que o Unicef fez, outros não. Mas eu vou rapidamente mostrar como foi a evolução de alguns indicadores que a gente selecionou, como eles eram em 1990, como eram a partir do último dado, são todos dados oficiais, enfim, dos órgãos que têm sob responsabilidade a esses dados. Quando não temos o dado de 1990, pegamos o dado mais próximo, né? E assim sucessivamente. O primeiro é a da taxa de mortalidade infantil. Ela era de 47 por cada 1.000 nascidos vivos, a taxa de mortalidade infantil no Brasil, em 1990. Hoje, em 2014, que foi o último dado, aqui está 2011, mas em 2014 ela estava em 14 por cada 1.000 nascidos vivos. 10 no Sul, que é a mais baixa, e 19 no Nordeste, que é a mais alta. Mas no Nordeste ela era quase 80%. Baixou de 80 por cada 1.000 nascidos vivos, né? Hoje ela está em 19 por cada 1.000 nascidos vivos no Nordeste, que é a mais alta taxa do Brasil ainda. Mas também é a que mais caiu, né? Revelando um conjunto de efetividades de políticas públicas, obviamente, porque sempre devemos lembrar que o Estatuto da Criança e do Adolescente parte da doutrina da proteção integral. Além de tudo que os adultos têm direitos, as crianças e adolescentes têm alguns direitos adicionais, entre eles a primazia, a prioridade no atendimento, etc, etc. Vamos passar ao próximo. O segundo aqui, que está muito relacionado com o primeiro, tem incidência no primeiro, é a prevalência de baixo peso para a idade em crianças menores de 5 anos de idade. Vejam que caiu quase pela metade. Aliás, mais do que a metade, né? Era de 5,4, baixou para 1,9. Próximo. Eu tinha dito que eu ia apertar aqui, mas... Obrigado, tá? Esse dado é a proporção da população servida por esgotamento sanitário, que é fundamental
né, para indicadores de saúde. Vejam que a taxa brasileira total é aquela mais amareladinha, que era um pouco acima de 50%, hoje está um pouco acima de 70%. Né? Ainda temos também muita coisa para fazer ali, mas obviamente que houve também um incremento nisso aí que é positivo. Próximo. Isso aqui é a porcentagem das pessoas residindo em domicílios com insegurança alimentar por nível de insegurança, leve, moderado ou grave. Vocês podem ver que a insegurança alimentar moderada ou grave baixou para patamares inferiores a 5%. Esta é a razão de por que a Organização das Nações Unidas para a Agricultura e Alimentação, já no ano passado, retirou o Brasil do mapa da fome. O Brasil não integra mais o mapa da fome, que é organizado pela FAO, né, a Organização das Nações Unidas para a Agricultura e Alimentação. Nós temos ainda, né, um nível de insegurança alimentar moderada, mas os casos mais graves eles vêm sendo reduzidos também. Próximo. Esse outro dado também é muito importante, a porcentagem de crianças em domicílios com renda inferior a meio salário mínimo. Né? Vocês sabem que a linha de corte da extrema pobreza é R$ 77, né? Aproximadamente R$ 77. Vejam que ela caiu ali no início dos anos 90, aumentou ao longo dos anos 90 e a partir de 2002, 2003, ela começa a ter uma queda significativa, o que revela uma melhoria do rendimento nos domicílios onde existem crianças no nosso país. Né? Próximo. Isso é muito importante. Isso mostra que os conselhos de direitos da criança e do adolescente se universalizaram no Brasil, eles estão presentes em todos os municípios. Há que se fazer um debate, né, de que eles têm o efetivo poder de decisão, de discussão. Muitas vezes eles não cumprem esse papel, né, mas estão presentes em todos os municípios. Da mesma forma, os conselhos tutelares. Praticamente universalizamos os conselhos tutelares em todo o Brasil. Próximo. Aqui alguns indicadores de educação. A gente vê que a educação infantil, no caso aqui a creche 0 a 3 anos, era 8,6 lá em 1995, hoje está em 23,5, ainda muito baixo, né, obviamente. Todos nós sabemos que a criança, quanto mais precocemente é estimulada, melhor os seus aspectos cognitivos se desenvolvem, né? Então é muito importante essa entrada o mais cedo possível no ambiente de educação infantil. Próximo, por favor. Também é verdade, né? Bom, segura aí, pode ser, gente. Esse é o dado de 4 a 5 anos, 4 e 5 anos, né? Saímos de 48,1 para 82,2. Eu quero só fazer referência aqui, até pela minha experiência concreta de ter sido prefeito, é muito recente o fato da União ter um financiamento para a política de educação infantil. É só com o advento do Fundeb, né? Que foi quando, 2007, 2008, que nós votamos o Fundeb, eu acho. Foi muito recente, né? 2008, eu acho, né? Antes do Fundeb, nós tínhamos o Fundef, que, sem sombra de dúvida, foi um avanço importantíssimo, né? O Fundef. Mas o Fundef não financiava a educação infantil. O que as prefeituras faziam de educação infantil era basicamente com recursos próprios. Eu digo porque eu fui prefeito de 97 a 2004, e o que a gente fazia de educação infantil não tinha 1 centavo para merenda escolar, o aluninho lá e a aluninha não contava para fim de repasses. Então, por isso que eu digo que era basicamente com recursos próprios, não havia uma política federal de financiamento para a educação infantil, que agora temos e esperamos que, com o passar dos anos, isso venha a melhorar. Próximo. Aqui é o ensino fundamental, onde a gente praticamente universalizou, e aqui cabe o grande debate, que a gente sempre tem levantado, que é o problema da qualidade da educação. Né? Eu tenho que memorizar os dados, para não estar... Eu não recordo agora de cabeça, mas é bastante assustador quando a gente vê aqueles dados que mostram o elevado número de crianças que, ao fim do 3º ano da escola, ainda não sabem ler adequadamente, não sabem escrever adequadamente e não sabem fazer operações matemáticas simples como somar e subtrair. É elevadíssimo. E não é só nos grotões, é inclusive em estados extremamente desenvolvidos da federação. Então, isso merece uma profunda reflexão também
por parte, né, de todos que atuam na área da educação e da sociedade como um todo. Próximo. Aqui é o ensino médio, um pouco mais, praticamente dobrou, mas ainda é baixo, né, 54% só, né, dos jovens de 15 a 17 anos matriculados no ensino médio. Próximo. Aqui é o trabalho infantil, caiu bastante. A Bel, que está aqui, da nossa equipe, inclusive, trabalha muito nessa área da erradicação do trabalho infantil. Nós vimos, inclusive, falando aqui agora, lá do nosso ambiente de trabalho aqui para o Senado, o que tem ali de residual são os casos mais difíceis de combater o trabalho infantil, porque, em geral, estão em espaços informais, né, nos trabalhos, nos espaços formais, praticamente, foi extinto. Próximo. Bom, aqui é onde, infelizmente, nós não temos melhora. Né, onde, infelizmente, o indicador é pior. Esse é o mortes por agressão, isso são dados do sistema de informações do DataSUS, né, do sistema de informações sobre mortalidade. Vocês vejam, aqui a gente pegou de 2000 para cá, tem aumentado. Né? 36,5% é o número de jovens entre 10 e 18 anos, que foi pego aqui, morte por agressão, da causa morte, agressão, do total das mortes, 36,5% das mortes entre jovens de 10 a 18 anos, a causa é uma agressão. Se a gente fosse abrir pela causa da agressão, a arma de fogo é a principal. Na população em geral é 4,8%. Então é assustador. Isso mostra, corroborando o que já foi dito aqui, que o jovem, o adolescente, é mais vítima do que causador de violência. O dado é o seguinte, 0,8% dos adolescentes internados, 0,8% dos adolescentes cumpriram alguma medida socioeducativa por ato contra a vida, digamos assim. Né? Então, os adolescentes são mais vítimas do que agressores. Né? Esse é um debate que deve ser. Eu acho que essa era a última. É a última, né? Então, eu quero concluir dizendo o seguinte, nós ainda temos que fazer um debate mais aprofundado sobre o significado dos 25 anos do Estatuto da Criança e do Adolescente, mas, sem sombras de dúvidas, ele significa um avanço, ele ajuda, né? Ele não é que ele ajuda pouco, como as pessoas dizem, e nós temos que fazer uma divulgação mais ampla e também trabalharmos, obviamente, né, em todos os níveis da federação, estados, municípios, sociedade, para que ele seja implementado efetivamente em toda na sua plenitude. Né? Obrigado, senador Capiberibe, pela oportunidade. Eu vou ter que, no plenário, votar, senador Paim. Eu queria fazer uma questão. Dos 36% de jovens assassinados, qual o percentual deles abatido por agente de segurança? Acho que esse é um dado importantíssimo. Sem sombra de dúvida, nos remete ao debate dos autos de resistência, né, que a gente espera um dia sejam abolidos definitivamente.